O Tela 20 tem mais uma vez o prazer de acompanhar um trabalho maravilhoso, que é o trabalho da Fonosanet. Isso porque a gente vem acompanhando aí durante algum tempo e verificando as mudanças na vida de algumas pessoas, claro que sempre para melhor. Hoje estão aqui comigo a Maureen e o seu Zenor para contar mais uma dessas histórias, e cada vez que eu escuto, pessoal, eu vejo que assim, ó, isso realmente interfere de uma forma muito positiva, né, Maureen? Com certeza, a gente chega a ver os pacientes com outra fisionomia, mais felizes com os resultados que a gente pode proporcionar a eles. Agora, por que eu digo que é tão diferente, né? Porque vender um produto, um serviço que a pessoa precise, vai sanar aquela necessidade. Agora, mudar a vida de uma pessoa, como por exemplo aqui, mudou a do seu Zenor, a gente vinha conversando antes de começar a gravar. Seu Zenor, vamos contar primeiro, para que o pessoal que está em casa lá possa nos entender. Vamos contar como é que era a vida do senhor antes de botar esse aparelho. Antes de botar o aparelho, eu me sentia assim, meio, digamos assim, fora da companhia, porque se a gente conversava comigo, ou tinha que mandar repetir aquele da pergunta, ou eu tinha que chamar um outro para responder a pergunta que ele fez. Era assim o meu trabalho antes desse aparelho. Agora esse aparelho mudou bastante, mudou tudo. O senhor trabalha, faz parte de um grupo que é chamado Filó. A gente está aqui em Veranópolis, para vocês de casa entender, né? Viemos fazer essa viagem, saímos lá de Capão da Canoa e viemos aqui em Veranópolis acompanhar um pouco dessas histórias de vida. Serra Gaúcha, o Centro Filó, o que é? Como é que o senhor trabalhava lá? Por que era tão difícil escutar? É tão difícil por causa do movimento porque tem música, tem pessoal que conversa, tem cantoria, é uma diversão, né? Daí, no meio desse pessoal, a gente não dava para entender nada, né? Ou com outro tipo de aparelho, pegava todo, né? Mesmo com esse aparelho aqui, já separa a conversa de um do outro, dá para... praticamente mudou o meu jeito de ser, né? É muito bom para mim, estou feliz, estou contente com esse aparelho que não precisa... Mais nada. Não, mais nada. Agora, para que a gente possa entender, então, vou pedir para a Maureen nos explicar o que aconteceu nesse caso. Maureen, ele tinha um aparelho antigo que captava muitos sons e ele teve que trocar por um mais atual para que ele conseguisse ter essa melhor qualidade de vida. Isso. O seu Zenor já era usuário do aparelho auditivo, ele usava numa orelha só. E daí o que acontece? Quando a gente estimula a via auditiva do paciente, a gente sempre tem que estimular os dois lados. Para que ocorra a compreensão da palavra, para que chegue a informação no cérebro, a gente precisa estimular os dois ouvidos. Então foi essa a proposta para o seu Zenor. Como ele trabalhava no Filó, ele precisava separar o ruído da palavra para entender melhor os turistas que chegavam lá no Filó. Então a gente optou por fazer um teste no seu Zenor com um aparelho mais moderno, que tem essa possibilidade de separar o ruído da palavra. E ele foi muito satisfatório o resultado dele, ele gostou bastante e nos surpreendeu com a adaptação rápida que ele teve. Muito bacana esse tipo de trabalho, né, Maureen? Porque a gente acaba vendo que realmente a pessoa precisava, já sabia que tinha um problema, né? Já tinha um aparelho, mas precisava ainda assim de uma assistência. Isso acontece bastante, costuma receber aqui pacientes recorrentes assim, eu já tenho um aparelho, mas que não funciona mais. Sim, acontece bastante porque uma pessoa que usa aparelho por um determinado tempo, ela se acostuma e ela sabe da necessidade. O seu Zenor pode falar também que a pessoa se acostuma tanto com o aparelho que não consegue mais ficar sem, porque necessita realmente. Então coloca de manhã e só tira à noite. E chega um determinado tempo, ou pela evolução da perda, ou porque o aparelho antigo não satisfaz mais o que ele precisa, porque cada vez mais está vindo aparelhos novos, mais tecnológicos, e o paciente precisa disso. Então acontece muito de um determinado tempo, o paciente vem nos procurar para que faça um teste novo, uma troca de aparelho por aparelho mais moderno. Nesse caso, para que vocês possam entender um pouquinho mais, seu Zenor trabalhava lá, fazia parte desse centro Filó, que é um centro de tradições, né, seu Zenor? É digamos assim,
É uma cultura italiana que a gente mostra para o povo, para o pessoal. Mas é brincadeira, mas é tudo de bom. A gente, se sai lá triste, não, ele sai de lá rindo, cantando, contente. Isso é uma coisa bem interessante da gente comentar, né, seu Zenor, porque isso faz parte da vida do senhor, né? O pessoal aqui na Serra tem muito essa questão da tradição e da cultura. Isso faz parte da vida de uma forma muito efetiva. E não estar conseguindo fazer parte como o senhor não estava, mexe bastante com a vida pessoal. Mexe, sim, mexe. Agora, digamos assim, para mim se tornou outro jeito de ser, porque antes não entendia, eu ouvia a pessoa que falava, mas não entendia o que tinha falado, né? Então eu tinha que mandar ou repetir, como eu disse antes, ou chamar outro colega para responder a pergunta que tinha me feito. Daí ficava chato para mim, né? Daí eu procurava sempre meio cair fora, meio desviar a pessoa que não viesse conversar comigo, mas hoje não, hoje estou bem, hoje... E o senhor acabava passando por uma situação, na verdade, onde tinha que deixar de conviver com as pessoas. Tinha que como é que se diz assim, ficar meio sozinho para ninguém viesse. Ou então, quem me conhecia, eu tinha problema, então ele falava alto, mas não no meio do pessoal. Mas senão lá no meio, sempre procurava de não falar comigo, porque sabia que tinha problema, né? Mas hoje não, hoje mudou completamente o meu jeito de ser, de trabalhar tudo, né? Foi muito bom. Muito agradecido com a doutora. Agora eu vou pedir para a Maureen explicar qual que é a diferença desse aparelho, o que ele faz nessa captação de som, Maureen? Por que o seu Zenor consegue escutar melhor agora? Bom, como ele é mais tecnológico, a gente tem a possibilidade de mexer frequência por frequência. Então, mexer nas áreas da fala, aumentar a área da fala e diminuir onde tem barulhos, ou mais agudos ou mais graves. Então, com essa possibilidade da gente mexer, antigamente os aparelhos eles aumentavam tudo, né? Então a pessoa, por isso que o Zenor falou que que ele ouvia muito barulho, ele não conseguia pegar a palavra, né? E nesse que ele está usando hoje, a gente tem a possibilidade de mexer frequência por frequência, fazer com que o som que ele goste mais, a gente tenha a possibilidade de mexer, né? E uma coisa muito importante que é importante ressaltar é o acompanhamento, né, seu Zenor? Sim, que volta e meia tem que aparecer aqui. Não é comprar o aparelho e nunca mais aparecer. A gente precisa ter esse contato para que o paciente fique satisfeito também, né? Não é só comprar o aparelho, botar na orelha e deu. A gente precisa desse acompanhamento porque a gente precisa fazer os ajustes, né? Os ajustes que o paciente ao longo do tempo vai necessitando, melhorar uma coisa ou outra. Muito bem, então a gente pode dizer, né, Maureen e seu Zenor, acho que concordam comigo, esse é o tipo de tecnologia que a gente precisa ter em casa, que é aquela tecnologia benéfica, né? A gente vai ficando por aqui, em outras gravações vamos mostrar outros depoimentos para ver essas mudanças de vida.